Olá pessoal, hoje iremos dar continuidade à nossa aula de LibreOffice Calc. Bom, seguinte, eu tenho uma tabelinha aqui de alunos com notas e a gente vai fazer algumas operações para obter a média, a situação desse aluno, a quantidade de alunos aprovados e a quantidade de alunos reprovados, tá bom? Seguinte, para ficar mais fácil a visualização, eu vou vir aqui no canto inferior direito e vou aproximar um pouco para vocês. Bom, acho que fica melhor para a gente trabalhar. Seguinte, como é que a gente vai obter a média final desses alunos? A gente vai somar P1, P2, P3 e P4, tá bom? E vai dividir pela quantidade, ou seja, 4 provas, e a gente vai obter a média final. Bom, a gente poderia vir aqui em função, mas essa função é muito simples, essa operação. A gente vai somar e dividir. Então a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu vou dar um igual e a partir disso vou selecionar a P1, da Clara aqui, mais a P2, mais a P3, mais a P4. Tá bom? E aí eu vou colocar entre parênteses. Por quê? Porque eu quero dar preferência, para essa operação aqui. Primeiro vai somar esses 4 e depois vai dividir por 4. Tá bom? Com isso a gente tem a média final da Clara. Tá? Para a gente não ter o trabalho de fazer a média para os outros alunos, a gente só vem aqui, botão direito, espera ficar uma cruzinha assim, e clica e arrasta para os outros, para baixo. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa. Já vai dar a média final para a gente. Para ficar melhor visualmente, a gente pode fazer o seguinte, colorir. Como assim? Na onde for o aluno atingiu a média, que no nosso caso aqui a média é 6, então ele está aprovado. 6 para cima, né? Se for menor que 6, então ele está reprovado, tem que ser vermelho. Como é que a gente faz? A gente vem aqui em condicional, condição, e agora a gente vai aplicar uma condição a essa célula. Tá? A primeira condição é a seguinte: se o valor aqui é maior ou igual a 6, então a gente vai deixar o destaque aqui bom. A célula vai ficar nessa situação. Vai ficar verde o fundo e a letra também verde. Tá bom? E aí a gente tem que adicionar uma outra condição para quando for menor que 6, para ficar vermelho. A gente vem aqui, adicionar. Tá vendo que aqui já ficou a condição 1. Agora a gente vem para a condição 2. É menor do que 6. Tá? Se ele for 5.9, 5.8, 0, então ele vai ter que obedecer essa condição. Que no nosso caso a gente vai utilizar aqui a condição ruim. Por que eu estou utilizando esses estilos aqui pronto, né? Porque já facilita o nosso trabalho. A gente precisa da cor verde e da cor vermelha. Se a gente quiser criar um novo estilo, a gente pode, tá? Você vem aqui e cria um novo estilo do seu jeito. Mas a gente não vai fazer isso porque não há necessidade aqui no momento, tá bom? Vamos utilizar o ruim, que ele vai deixar a célula vermelha e a informação também vermelha. E vamos dar um OK. Percebam que já mudou a cor aqui. Como é que a gente vai fazer para deixar as outras iguais? Mesma coisa, vamos clicar e arrastar para não ter o trabalho de ter que fazer isso para as outras células. Percebam que o que for menor que 6 ficou vermelho e o que for maior ou igual a 6 ficou verde. Tá bom? E agora, a situação, como é que a gente vai fazer? O que eu quero obter aqui na situação? Aprovado ou reprovado? Ou seja, quando o aluno tiver a média final maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se ele tiver a média menor que 6, ele está reprovado.
a gente vai utilizar uma função chamada se. Você vai digitar igual, se, abre parênteses, no caso a célula F3 for maior ou igual a 6, né, ponto e vírgula, aspas duplas, aprovado. Fecha aspas duplas, ponto e vírgula novamente. Vou dar um espacinho aqui para ficar melhor de visualizar, tá bom? Aqui também vou dar um espaço, não tem problema. Aspas duplas e reprovado. Fecha as aspas duplas e fecha os parênteses. O que eu quero dizer aqui com isso? Se a célula F3, no caso aqui, que é a média final da Ana, for maior ou igual a 6, então ela está aprovada. Essa condição aqui, tá? Como é uma palavra, texto, a gente coloca ele entre aspas duplas, porque está especificando que é uma palavra, não um número. A gente separa, que é a primeira condição, né? Se ele for satisfazer essa condição, então ele está aprovado. Se não, ele está reprovado, tá ok? A gente dá um Enter aqui e ele já aparece para a gente aqui na célula, aprovar. Ou seja, a Clara está aprovada, ela atingiu. E a gente vai clicar e arrastar para os outros alunos. Mesma situação, tá bom? E aí? Vamos fazer o seguinte, vamos colorir também, fica mais fácil de visualizar. Mesma coisa, vamos em condição e a gente vai fazer o seguinte, é igual a aprovado, então é bom. Vamos adicionar a segunda condição para reprovar. É igual a reprovado, é ruim, tá bom? Por quê? Para a gente deixar o fundo vermelho e a gente entender que foi reprovado o aluno, tá bom? Olha lá. Clica e arrasta para aplicar o efeito nos outros, né? E é isso aí, pessoal. Olha como é que é fácil. Fica muito bonito visualmente. Isso ajuda bastante a gente identificar numa tabela grande, por exemplo. Você, com muitas informações, você consegue identificar facilmente, tá? E agora a gente vai contar a quantidade de aprovado e a quantidade de reprovados. Aqui não parece ser muito interessante, talvez, porque tem 4 aprovados, 3 reprovados. Mas uma tabela com muitas linhas, isso ajuda bastante, tá? A mesma coisa, vamos utilizar uma função. Seleciona a célula, digita aqui em cima, para aquela célula. A função que a gente vai utilizar é a cont.c, tá bom? Lembrando, pessoal, essa questão de funções, vocês podem vir aqui, quando vocês não sabem uma função, vir em função e procurar, tá bom? No caso aqui, eu já sei a função que eu estou utilizando, estou passando para vocês a função praticamente pronta, mas a gente tem diversas funções, cada um com uma funcionalidade diferente, tá? A gente tem que pesquisar e tentar entender para que serve essa função. No caso aqui, a gente vai usar acontecer para contar a quantidade de alunos aprovados aqui em situação, tá? Conte.c, abre parênteses. O que a gente vai contar? A situação dos alunos da célula G3, né, da primeira célula aqui, aprovado, 2 pontos, até a última célula, aqui na nossa tabela, que é a G9. A gente selecionou aqui. Você pode tanto digitar, pessoal, quanto selecionar com o mouse, tá? Ou seja, então a gente vai ter um intervalo de G3 até G9. Ele vai contar tudo isso aqui e vai identificar os aprovados. Como ele vai fazer isso? Ponto e vírgula, e vamos escrever para ele aqui. Eu quero que ele conte os aprovados. No caso, aspas duplas, aprovado. Ele vai contar, né, essa informação aqui nesse intervalo. A gente fecha parênteses e aplica. Ele contou. 4 aprovados a gente tem aqui. Tá bom? Agora o total de reprovados. Mesma coisa. Conte.c, mesma função. O mesmo intervalo. A gente vai estar trabalhando em cima da mesma informação, né?
G9, ponto e vírgula, aspas duplas, reprovado. Por que reprovado? Porque a gente vai contar a quantidade de reprovados. Então, aqui nessa situação, ele vai dar pra gente o total de reprovados. E é isso, 3 reprovados. Bom, pessoal, como vocês podem ver, facilita bastante o uso de funções. Aqui que é uma tabela pequena, com poucas informações, parece ser irrelevante. Mas é como eu disse para vocês, quando você trabalha com diversas informações, diversos dados, isso se torna fundamental e crucial. Tá? Uh, uma coisa importante para vocês entenderem também, só para ficar claro, que é bem bacana, que tanto o LibreOffice, Calc, como Excel, ele tem uma função assim, como é que eu posso dizer? Por exemplo, como é que eu quero digitar 100 números aqui, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, dá muito trabalho se digitar célula por célula, né? 4, né? Aqui eu digitei 23, 2. Como é que a gente faz isso? Para até o número 20 aqui, por exemplo. Eu venho aqui, como é uma sequência, ele já vai identificar, pessoal, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20. Pronto. Ele já tem essa função pronta. Então ele contou até o 20. Você não precisa ficar digitando, tá bom? Outra coisa, meses do ano. Por exemplo, janeiro, né? Eu quero os próximos meses de janeiro. Fevereiro, março, abril. Mesma coisa. Clique e arrasta. Ele vem, ó, e ele vai embora. A gente dá vários, uma sequência. Chegou em dezembro, ele volta para janeiro de novo. Tá bom? Isso é bem bacana, pessoal. Tá? Foge um pouco do contexto aqui da aula, mas eu só quero dizer que tem essas funções, tem muitas coisas para aprender. Ele é muito completo, tá? Mesma coisa de semana, segunda-feira. Ele vai te dar os dias da semana. Que bacana. Então isso facilita bastante para a gente poder trabalhar com informações, tá? Sem ficar digitando, sem perder tempo. Tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar depois. E a atividade que eu vou passar para vocês vai ser para vocês criarem uma tabelinha assim também e fazerem essas funções, e aplicarem as cores e tudo mais. E aí vocês vão salvar o documento, tá? E vão me mandar no e-mail, tá bom? No formato mesmo aqui do PDF, tá? Vocês salvam aí e encaminham para mim no e-mail, tá bom? Pessoal, a aula era isso. Até a próxima. Tchau.